Governo do Paraná dá início à obra de requalificação da orla e entrega títulos de propriedade em Pontal do Paraná. Ilha do Mel terá novo marco regulatório. Lei assegura preservação ambiental e desenvolvimento sustentável do destino turístico. APA da Baleia Franca em discussão no litoral catarinense. Moradores de Jaguaruna pedem fim da demarcação terrestre. Rio Grande do Sul entrega novo centro da juventude. Espaço atenderá 680 jovens em Alvorada. Caos no transporte aéreo mundial. Incêndio fecha o maior aeroporto da Europa, atrasando mais de 12 mil voos. Ambientalistas dizem que Brasil enfrenta redução na superfície de água. País perdeu 2% da água doce do planeta. E ainda, Santa Catarina se destaca na ressocialização de presos. Trabalho no sistema prisional gera renda e reduz custos ao Estado. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Todos bem-vindos ao Pix News desta sexta-feira. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h02. O governo do Rio Grande do Sul inaugurou nesta quinta-feira o novo prédio do Centro da Juventude em Alvorada. O espaço receberá as atividades do Programa de Oportunidades e Direitos, executado pela Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola. Foram aplicados mais de 7 milhões de reais na reforma do espaço, que atende em média 680 jovens por ano. O centro antes funcionava em um espaço locado e, a partir de agora, terá à disposição uma infraestrutura mais qualificada e própria do Estado. Um espaço super qualificado, quem tiver a oportunidade de conhecer vai ver um lugar feito com muito capricho, com as salas para os cursos, com todos os equipamentos necessários, um espaço inspirador e que tem um intuito justamente de ser o espaço de geração de oportunidades. Cada jovem tem um sonho, mas infelizmente as condições que possam viver, o ponto de partida não é igual para todo mundo. E a gente quer trazer igualdade de oportunidades. A partir desses centros da juventude, a gente quer que cada jovem possa ter as ferramentas para se tornarem o que eles quiserem ser nas suas vidas. E é um espaço de transformação social, portanto. A gente tem esse investimento aqui em Alvorada e temos também o nosso programa do RS Seguro Comunidades, que vai pegar a comunidade da Salomé, da Brumbu e outras aqui da região. Somente no Centro da Juventude já foram atendidos mais de 4.800 jovens, sendo que aproximadamente 400 deles já participaram das atividades como jovens multiplicadores. O governo do Paraná fez importantes entregas em Pontal do Paraná. Além da regularização de títulos de propriedade, foi liberada a primeira fase de requalificação da orla. Com as assinaturas, ficam liberadas as obras com a instalação dos canteiros e de equipamentos. O projeto prevê a revitalização de mais de 3,5 km de extensão entre os balneários de Monções e Canoas, com execução pelo consórcio Orla de Pontal, vencedor da licitação. O investimento do Estado é de 34,5 milhões de reais. É a revitalização da nossa Orla de Pontal do Paraná, né? Uma parceria do governo do Estado junto com a Prefeitura. Muito parecido com aquilo que a gente já fez em Matinhos. A ideia é ir agora avançando os demais balneários para ir revitalizando, deixando bonito, além de uma escola para 1.500 alunos aqui em Pontal. E nós temos aqui, bem aqui atrás, onde vai ser feito ali um novo mole, que se fala, né? um pier, enfim, que vai atender tanto turisticamente, mas também vai ajudar no combate à erosão marítima dessa região de Pontal. Também em Pontal, o governador entregou o título de domínio de uma área de posse do Estado para a Prefeitura. A entrega do terreno, conhecido como Chácara São Pedro, é a conclusão de um processo discriminatório feito pela gestão municipal em parceria com a Divisão de Gestão Territorial do Instituto Água e Terra e servirá para proporcionar a regularização fundiária dos imóveis da chácara. O terreno possui uma área
área de 66 hectares e abriga atualmente 350 famílias. E a gente arrecadou esse terreno e a opção que nós tivemos foi de repassar esse imóvel para o município de Pontal do Paraná, para que ele procedesse à regularização para os atuais ocupantes que estão lá. Tem poceiros na área. Então o município hoje, por estar dentro do perímetro urbano esse imóvel, ele tem que fazer um projeto urbanístico, definir ruas, eventuais áreas de interesse que ele possa instalar lá, escola ou posto de saúde, enfim, o que o município achar que é interessante, fazer praças, né? Então o Estado está repassando esse imóvel para o município de Pontal para que ele possa fazer essa destinação, né, essa regularização fundiária para os ocupantes que lá estão nesse imóvel. Hoje é o melhor dia da minha vida, estava esperando com grande ansiedade, né, que o nosso governador ia passar essa documentação à mão do nosso prefeito, né, o Rudão de Menes, e isso aconteceu, eu não consegui me segurar, me emocionei, estou emocionada, que hoje eu posso dizer que eu tenho um chão e tenho uma casa. Os anúncios se somam a outras melhorias que o governo do estado está realizando no litoral. Nós temos um grande plano de revitalização de toda a orla aqui do Pontal do Paraná. Lembrando que ela está faseada em 6 etapas. Fase 1 já sendo iniciada, fase 2 a expectativa é começar agora já em julho. E é uma cara nova para o litoral, uma cara nova para o Pontal do Paraná, porque isso atrai investimentos, isso traz turistas, isso dá condição de emprego para a população que vive aqui no nosso litoral. E, obviamente, é uma requalificação que compõe passarelas, iluminação, pista de caminhada, ciclovia, muito parecido com como ficou em Matinhos, para quem já foi, pode observar a grande diferença. Então, a gente está feliz em poder ter um planejamento e um desencadeamento com recursos financeiros, com os projetos que estão caminhando numa velocidade adequada. A duplicação Matinhos, Praia del Este, que também é uma realidade. Vamos falar do engordamento de Matinhos, vamos falar em engordamento de Guaratuba, melhoria lá da Prainha, melhoria lá das Caieiras, da Praia Central. A preocupação com a drenagem por conta dos constantes alagamentos que nós temos, por conta das chuvas torrenciais que acontecem justamente na época do verão, quando a população está aqui conosco. Então são cuidados que o governo tem tido para trazer essas benfeitorias, trazer essas infraestruturas para que elas possam se refletir em melhoria de qualidade de vida dos paranaenses. Os brasileiros estão sentindo no bolso a pressão inflacionária. O Banco Central elevou os juros básicos para tentar conter a alta dos preços. Ir ao mercado ou à feira virou um grande teste para o bolso. A alta dos preços exige que os consumidores façam malabarismo com o orçamento doméstico. Muito caro, aumentou demais. Não tem condições mais não, está muito caro mesmo. No mercado a gente não pode ir, todo dia que você vai ter um preço diferente. Os números dão razão a quem reclama. De acordo com o IBGE, em fevereiro a inflação oficial medida pelo IPCA subiu 1,31%. Foi o maior resultado desde março de 2022, quando tinha marcado 1,62% e o mais alto para um mês de fevereiro desde 2003. Tá, assim, absurdo, né? Eu acho que todo mundo que eu conheço hoje vive numa situação de quase insegurança alimentar. Porque a gente chega no mercado um dia, simplesmente as coisas aumentaram, a gente escuta muitas promessas de que a gente vai tirar a inflação daqui, tirar um imposto dali, mas quando a gente vai no mercado, a sacola está sempre mais cara. A alta do preço dos alimentos e da energia e as incertezas em torno da economia fizeram o Banco Central aumentar na quarta-feira, pela quinta vez seguida, os juros básicos. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, aumentou a taxa Selic em 1 ponto percentual para 14,25% ao ano. Em comunicado, o Copom afirma que a economia brasileira está aquecida, apesar de sinais de moderação no crescimento. Com um dos melhores índices de atividades laborais do país, Santa Catarina tem se destacado no cenário nacional na ressocialização de presos. Santa Catarina é referência nacional na oferta de trabalho no sistema prisional. Atualmente, 32% da população carcerária catarinense está inserida em atividades laborais, enquanto a média nacional é de apenas 19%. O município de Chapecó abriga um dos maiores complexos prisionais do estado, com 3.393 presos.
Os estabelecimentos penais ali instalados oferecem vagas de trabalho para 1.065 internos, o que representa 31% da população carcerária local. Nós temos 4 unidades, 3 totalmente industrial e nós temos uma penitenciária agrícola. Nessa agrícola, total de presos trabalhando lá, numa área de 40 hectares, né? Então, no total de 3.400 presos hoje que tem no complexo, mais de 1.000 presos trabalham na parte laborativa. O trabalho realizado pelos apenados é remunerado em um salário mínimo. Deste valor, 25% retorna ao Estado para custear a estadia. 50% pode ser destinado diretamente à família. E os outros 25% são depositados em uma poupança, liberada somente após a soltura. A cada 3 dias trabalhados, o preso tem 1 dia de pena reduzido. Mas os benefícios vão além. A atividade laboral contribui para o desenvolvimento profissional e emocional, facilitando a reinserção social após o cumprimento da pena. O trabalho, no meu entendimento, além de todas essas questões, ainda tem a atividade de nos fazer pensar. Ou seja, eu acredito que o pensamento ele gera uma ação, que gera uma atitude, na verdade, e que gera um resultado. Então, pensar bem melhora a vida. Eu acho que ele tem essa capacidade. Então, essa política de trabalho, ela vem como uma forma da gente capacitar os presos. Eles estão esse período dentro do sistema prisional, eles vão retornar para a sociedade. Então, quanto mais nós capacitá-los e prepará-los para esse mercado de trabalho, que sempre falando que a gente precisa da vontade dele querer entender essa importância do trabalho na sua vida, ele querendo, ele sairá de dentro do sistema prisional com uma capacitação e preparado para o mercado de trabalho. As atividades também contribuem para a redução dos custos do sistema prisional catarinense. Somente em 2024, as unidades prisionais do Estado arrecadaram 28 milhões de reais com a mão de obra dos detentos. Recursos que são revertidos para a manutenção e aparelhamento dos estabelecimentos penais. A parceria também tem beneficiado a indústria local. Um dos primeiros empresários a investir nesse processo foi o Orlando. Nossa empresa é de Chapecó, nós começamos em 2016 no sistema, nós entramos, fomos convidados, viemos conhecer como que funcionava. A gente não acreditava que era possível ter uma indústria têxtil dentro do sistema. Acreditamos no sistema, depois de a gente começar numa sala pequena com 30 apenados, né? A gente viu que era possível a gente expandir e crescer. Fizemos investimento de mais de 10 milhões num barracão novo, a gente cresceu, foi para 115 apenados. E nossos produtos a gente faz e distribui hoje por Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e representa 90% da nossa mão de obra hoje está aqui dentro. Nós industrializamos nossos produtos aqui que distribuímos para todas essas regiões. Das 8 mil vagas anunciadas para serem abertas no estado nos próximos 2 anos, todas serão destinadas à modalidade industrial, restando apenas a formalização de contratos com os novos parceiros. Uma audiência pública reuniu mais de 500 pessoas no sul de Santa Catarina para debater os impactos da área de proteção ambiental da Baleia Franca. A principal pauta foi a revisão do plano de manejo da APA, que afeta diretamente cerca de 50 mil famílias. A discussão promovida pelo parlamento contou com a presença de autoridades, representantes de órgãos ambientais e moradores da região. A reunião aconteceu em Jaguaruna e foi coordenada por uma comissão mista de parlamentares. Entre os principais pontos discutidos esteve a necessidade de ajustes no plano de manejo da APA da Baleia Franca, criado no ano 2000. Segundo os moradores, as regras atuais têm gerado insegurança jurídica e dificuldades para quem vive na área protegida. O deputado estadual Zé Milton, relator da comissão, e o presidente do grupo, Volney Weber, destacaram essas questões em entrevista a uma rádio local. As pessoas estão sofrendo muito com essa questão da APA, que não pode o reúne, que não tem jeito, as coisas não caminham, na iminência de corte de energia, na iminência de demolição. São mais de 50 mil famílias que tem no nosso litoral sul aqui, principalmente nessa região da APA, e dessas milhares e milhares estão aí sofrendo nessa questão de não poder construir, não podendo ligar energia, na ameaça da demolição e assim por diante. Então, essa audiência pública foi muito produtiva, aonde coletou
Lamentamos os desabafos, podemos dizer assim, desabafos, foi o que nós ouvimos aqui hoje, os depoimentos, o clamor da sociedade aqui foi expressado e isso nós agora coletamos esses dados todos em documento oficial pela Assembleia Legislativa, maior representatividade do Estado de Santa Catarina na questão do Legislativo, e com isso vamos fazer um encaminhamento ao Governo Federal, ao Ministério do Meio Ambiente, à AGU, da União e também ao ICMBio e ao Congresso Nacional para sensibilizá-los que realmente aqui tem um povo sofrendo, tem um povo que precisa de justiça e que a injustiça feita há muitos anos atrás possa ser restabelecida pela lei, fazendo justiça novamente. O que ficou muito esclarecido aqui é de que a população está sofrendo, Nós queremos proteger o meio ambiente, mas existe caminho para protegermos o meio ambiente e também regularizarmos toda essa questão do território da APA. Nós estamos elaborando um documento, eu sou relator desta reunião, que será levado a Brasília, onde nós vamos buscar uma revisão de todo o traçado da APA da Baleia Franca, que entendemos que esse é um caminho definitivo para esse problema. Além disso, criar condições para que programas de REURB, enquanto não se regularizam, possam ir trabalhando a regularização daquelas áreas em que a legislação permitir. Mas o caminho que nós saímos convencidos daqui é revisarmos a APA da Baleia Franca, o traçado da área dela, para que ela volte para a margem do oceano e que a gente possa desenvolver a comunidade de Jaguaruna, Laguna, enfim, todas as comunidades impactadas. Durante a audiência, moradores relataram dificuldades como cortes de energia, impedimentos para a regularização fundiária e restrições para construir ou reformar imóveis. A reivindicação principal é a redefinição da área terrestre da APA, garantindo a preservação ambiental sem prejudicar as famílias que vivem no local. Em 2000, foi criada a APA da Baleia Franca. Em 2012, eu recebi uma multa porque nós estamos na área da Baleia Franca. Ou seja, eu sou anterior à lei. Nós somos anterior à lei. Que justiça é essa, gente? O que é isso? E aí já vem a ordem de demolição, por estar na área da Baleia Franca. E eu estava acompanhando aqui a apresentação do pessoal do ICMBio. Eu estou numa área divergente, que é possível REURB. Só que o que acontece? A REURB na Laguna está travada. Não sai nessa administração, não saiu na administração anterior e na outra. A nossa solicitação é que tenha realmente a solução, conforme foi dito por um dos deputados. E a outra alternativa, se o deputado Marquito diz que o REURB é a solução, tem que sair para frente. Se for preciso de fazer o recuo da linha, que também é interessante, que nós precisamos, que faça imediatamente. E quando a luz vai ser cortada, quando a casa vai ser derrubada, e o nosso suor que corre, não tem valor? O nosso suor não tem valor? Eu vou convidar o ICMBio lá na nossa comunidade, comprar um terreno lá e construir lá, para ver se ele consegue. Eu convido vocês a comprar um terreno lá para ver se vocês têm. Para o ICMBio, não seria a APA da Baleia Franca responsável por impedir construções ou interrupções de energia. Acabar com a APA não vai dar uma diferença, vai ser uma diferença mínima, talvez nem haja diferença na situação de regularização, porque existe Código Florestal, existe Lei da Mata Atlântica, existe Plano Diretor, existe uma série de coisas. Então é preciso que a gente estabeleça as nossas posições com base em conhecimento do que faz cada órgão, com base em conhecimento do que é a legislação ambiental e de organização urbana. Uma das propostas da comissão mista é elaborar um documento oficial para encaminhamento ao governo federal e aos órgãos ambientais, visando conciliar a conservação ambiental com os direitos dos moradores dessas áreas. Durante a reunião, participantes de outras regiões solicitaram a expansão do debate para mais localidades. O documento com as reivindicações deverá ser finalizado nos próximos dias. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Caos no transporte aéreo mundial com o fechamento do maior aeroporto da Europa.
ONU alerta para redução de massa nas geleiras pelo 3º ano consecutivo. E a Ilha do Mel vai ter novo marco regulatório com objetivo no desenvolvimento sustentável do destino turístico. Nós voltamos em instantes. Tá passando o furacão de ofertas Comprão. Sábado e domingo de preços arrasadores. Não vai sobrar nada. Contra filé TC a vácuo, R$ 38,90 o quilo. Açúcar extra fino doce açúcar 5 quilos, R$ 16,99. Feijão carioca reserva 1 quilo, R$ 3,99 no Clube K. Itaipava Pilsen 350 ml, R$ 2,49. Se beber, não dirija. Papel higiênico Mili com 18 rolos, R$ 19,99. Lava roupas brilhante 2,4 kg, R$ 24,99. Melhor preço é no Comprão. Hoje eu vou te mostrar qual é a boa em Santa Catarina. 20 centímetros de qualidade. Essa é a boa. E esse trecho tá que é um tapete. Olha aqui, um investimento gigante. Já são mais de 50 obras e ainda tem muito trabalho pela frente. Escuta aí o que o povo tá achando do Estrada Boa. Estrada Boa vai trazer desenvolvimento. Agora o negócio tá indo. Patrola trabalhando, os caminhões andando aí, carregando terra. É tudo mais rápido. E com certeza vai melhorar para todo mundo. Estrada Boa, Governo do Estado de Santa Catarina. Estamos de volta agora, 8h23. Vamos com alguns destaques internacionais. O maior aeroporto da Europa foi forçado a fechar o dia todo nesta sexta-feira, devido a uma queda de energia após um incêndio que afetou o tráfego aéreo mundial. O Aeroporto Internacional de Heathrow, o principal de Londres, o maior da Europa e um dos mais movimentados do mundo, passou a sexta-feira totalmente fechado. A decisão foi tomada para garantir a segurança das pessoas após a queda de energia desencadeada por um incêndio. O fechamento do Heathrow afetou pelo menos 1.351 voos com origem e destino no aeroporto. O Heathrow conecta-se com 80 países e opera 1.300 decolagens e pousos diariamente, fazendo com que 230 mil passageiros passem pelos terminais todos os dias. Autoridades explicaram que a queda de energia foi causada por um grande incêndio que começou às 23h23 locais de quinta-feira na subestação elétrica de Hayes, subúrbio do oeste de Londres, que fornece energia para o aeroporto. O Corpo de Bombeiros anunciou por volta das 8 horas da manhã locais que conseguiu controlar o fogo e evitar que se propagasse. Cerca de 120 voos para o aeroporto estavam no ar quando o fechamento foi anunciado. Vários tiveram de ser desviados para outros aeroportos internacionais europeus, como Charles de Gaulle, em Paris. Além das instalações do aeroporto, um grande número de residências e empresas foi afetada pelo fogo. Depois que o incêndio foi detectado, 150 pessoas tiveram de ser retiradas da área e um perímetro de segurança de 200 metros foi marcado. Construído em 1946, o Heathrow fica a 25 quilômetros a oeste de Londres. Segundo a empresa de dados de viagens OAG, mundialmente, o Heathrow foi o segundo aeroporto internacional mais movimentado depois de Dubai no ano passado. A situação permanece tensa na faixa de Gaza. Nesta sexta-feira, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ameaçou em comunicado anexar partes do enclave se o Hamas não libertar os reféns restantes mantidos no território palestino, devastado pela guerra. De acordo com o texto, quanto mais o Hamas se recusar a liberar os reféns, mais território perderá. O ministro israelense também ameaçou expandir as zonas tampão ao redor de Gaza para proteger as populações civis por meio de uma ocupação israelense permanente dessas áreas. Após 2 meses de uma trégua frágil, Israel retomou bombardeios contra o território palestino na terça-feira, citando o impasse nas negociações indiretas sobre as próximas etapas da trégua, cuja primeira fase expirou no início deste mês. De acordo com a Agência de Defesa Civil da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, pelo menos 504 pessoas, incluindo 190 menores, morreram em Gaza desde que Israel retomou os ataques. Esse número é um dos mais altos desde que a guerra começou há mais de 17 meses, com a investida do Hamas em Israel. Das 251 pessoas sequestradas durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023,
58 permanecem presas em Gaza, das quais o exército de Israel declarou 34 como mortas. As Nações Unidas indicaram nesta sexta-feira que todas as regiões glaciares no mundo registraram perda de massa líquida em 2024. A situação ocorre pelo terceiro ano consecutivo. De acordo com a ONU, preservar os glaciares não é apenas uma necessidade ambiental, econômica e social, mas também uma questão de sobrevivência. A situação nos campos de gelo ameaça o abastecimento de água de centenas de milhões de pessoas. Mais de 275 mil glaciares de todo o mundo cobrem uma superfície de aproximadamente 700 mil quilômetros quadrados, sem incluir as calotas de gelo continentais de Groenlândia e Antártida. O relatório divulgado por ocasião do primeiro Dia Mundial dos Glaciares garante que essas formações estão diminuindo rapidamente devido à mudança climática. A perda de massa foi relativamente moderada em regiões como o Ártico Canadense e os glaciares periféricos da Groenlândia, mas os glaciares de Escandinávia, Svalbard e norte da Ásia experimentaram o pior registro anual. A análise, que se baseou em uma coletânea de observações ao redor do planeta, estima que os glaciares, com exceção das calotas de gelo continentais de Groenlândia e Antártida, perderam mais de 9 trilhões de toneladas desde que os registros começaram em 1975. Com 12% da água doce do planeta, o Brasil sofre com uma redução contínua da superfície de água. Esta é uma tendência de 40 anos. Um relatório da plataforma de monitoramento MapBiomas revelou que o Brasil enfrenta uma redução contínua na superfície de água, devido à exploração da terra e eventos climáticos. O país contém 12% da água doce do planeta, especialmente na Amazônia, e perdeu 2% do território coberto por água, de acordo com o informe publicado nesta sexta-feira. Essa é uma tendência constante. Desde 1985, a área dos rios e lagos do Brasil teve uma redução de 15%. Quase 2/3 da superfície de água do país estão localizados na Amazônia, que desempenha um papel crucial na regulação do clima local e mundial, devido à capacidade de absorver dióxido de carbono. Atingida por uma seca extrema, a região perdeu 3,6% dos recursos hídricos no ano passado. Esse fenômeno é consequência de secas, superexploração dos aquíferos, desenvolvimento urbano ou modificação de canais naturais. O Pantanal foi o bioma mais afetado, com 61% de perda da superfície da água, em relação à média desde 1985. Os incêndios que devastaram a maior área úmida do planeta aceleraram essa redução. O governo do Paraná sancionou o novo marco regulatório da Ilha do Mel. A lei estabelece regras para a preservação ambiental e incentiva o turismo sustentável. A lei, sancionada pelo governador Ratinho Júnior, moderniza a legislação anterior, assegurando a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da região. A nova legislação classifica a ilha como uma região de especial interesse ambiental e turístico. Mais da metade dos imóveis no local possui documentação irregular. A alteração do texto vai permitir que essas propriedades obtenham a concessão de uso, facilitando o acesso a créditos para melhorias. Porque a Ilha do Mel é uma ilha importante, que tem um potencial turístico que todos nós já conhecemos, mas ela não tinha uma organização jurídica, uma regulamentação, né, do que pode ser feito, quem pode morar na Ilha do Mel, até quantos visitantes, que tipo de pousada que pode ser feito. Então nós organizamos isso através dessa lei, numa parceria com a Assembleia Legislativa, e agora nós temos um ambiente organizado. Então nós temos lá em torno dos 400 imóveis que não tem documento, o pessoal está lá como se fosse um poceiro. E essa lei vai permitir que a gente possa regularizar essa situação desses ocupantes. O Estado vai dar um título de concessão de uso para que eles possam efetivamente ter o domínio do imóvel, né, e poder, com isso, conseguir recurso para melhoria da sua residência, enfim, ou até mesmo de negociação imobiliária, né, mas sempre com uma anuência do Estado, né, no caso do Instituto Água e Terra. O novo zoneamento divide a ilha em 7 áreas, com critérios específicos para o uso do solo.
Entre as medidas está a regulamentação de imóveis nas áreas de vilas, que precisarão se adequar às normas ambientais. Outra alteração é o regramento de capacidade máxima da ilha, que passa a ser de 11 mil pessoas, incluindo moradores e visitantes. Uma taxa de ingresso de permanência também passará a ser cobrada. O valor arrecadado será destinado a melhorias da infraestrutura local. Que existe uma aglomeração muito grande de casas, existe um uso muito proporcionalmente ao tamanho do terreno. Às vezes são casas muito grandes que estão ali ocupando. Então todo esse trabalho vai ser feito para que as futuras casas que forem construídas, as futuras pousadas que forem construídas, obedeçam esse padrão de urbanização, vamos dizer assim, que vai ordenar o crescimento da Ilha do Mel, mas um crescimento que ele vai ter limite. Ele tem um limite, que é o limite de quanto que a ilha tem condição de sustentar. Além da regulamentação, o governo do estado autorizou o início das obras de tratamento de esgoto na Ilha do Mel. É como se nós estivéssemos dando uma ordem de serviço. Na verdade, não é uma obra pública, ela vai se tornar pública na medida que for usada por toda a população, mas é uma obra privada que quem está fazendo é a Companhia de Saneamento de Paranaguá, a Paranaguá Saneamento. E o que nós fizemos hoje foi autorizar essa empresa a fazer esse investimento, a trazer essa benfeitoria para a população da Ilha do Mel e aqueles 11 mil visitantes que vão estar liberados para visitar a Ilha do Mel a partir de agora, com todo o controle que vai ser feito. A implementação do marco regulatório acontecerá em etapas e a regulamentação da taxa de permanência deve ser finalizada em até 180 dias. O clube mexicano León, sorteado para o grupo do Flamengo no Mundial de Clubes deste ano nos Estados Unidos, foi excluído da competição pela FIFA por ter infringido o regulamento sobre multipropriedade. O artigo 10.1 estipula que nenhum participante poderá possuir valores ou ações de nenhum outro clube na competição ou ter vínculo comercial com eles. Mas o León pertence ao mesmo grupo que o Pachuca, classificado para o torneio e sorteado para o grupo H. O alajuelense da Costa Rica, que pode herdar a vaga, havia denunciado a participação de 2 clubes mexicanos no Mundial, que pela primeira vez será disputado em um novo formato com 32 equipes. O Mundial de Clubes da FIFA será disputado de 15 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos. E a seleção brasileira convocou outros 4 jogadores para enfrentar a Argentina na próxima terça pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do ano que vem. A vitória por 2-1 sobre a Colômbia na noite desta quinta-feira em Brasília custou caro ao elenco convocado pelo técnico Dorival Júnior. O zagueiro Gabriel Magalhães e o volante Bruno Guimarães receberam cartão amarelo e estão suspensos para o clássico contra a Argentina, marcado para terça-feira. Também vão ficar de fora da partida o volante Gerson e o goleiro Alisson, que deixaram o campo por lesão. O capitão do Flamengo segue com dores na região posterior da coxa esquerda, que obrigaram a substituição aos 28 minutos e vai retornar ao clube carioca. Já o camisa 10 do Liverpool precisou seguir o protocolo da FIFA após se chocar contra o zagueiro colombiano Davi Sánchez, que também deixou o campo depois de ficar desacordado. Para as 4 vagas abertas foram convocados o zagueiro Beraldo, do PSG, os meio-campistas João Gomes, do Wolverhampton, e Ederson, do Atalanta, e o goleiro Everton, do Palmeiras. Os desfalques são mais uma dor de cabeça para Dorival Júnior, pois os 4 são titulares e se somam às ausências por lesão de Neymar, do capitão Danilo e do goleiro Ederson. Boa sorte para a nossa seleção. E assim a gente encerra o Pix News desta sexta-feira. A íntegra desta edição e as reportagens você pode rever no nosso canal no YouTube. É só procurar por Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias, lembrando, no nosso site também, pixtv.com.br, é só acessar. Muito obrigada pela companhia. Na sequência, aqui na programação da Pix TV, tem CinePix. E a gente se encontra na segunda-feira, ao vivo, a partir das 8 da noite, no horário de Brasília, aqui no Pix News. Até lá. Bom fim de semana a todos. Aproveite com responsabilidade.
Pix TV, 6 anos, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.